Geração Saúde. Oferecimento. Cassim, o seu laboratório de confiança. Bom dia, boa sexta-feira para você. Começando agora mais um programa Geração Saúde, mais um encontro meu e seu aqui na telinha da Super TV. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, com saúde, que é o que mais importa, não é mesmo, gente? E hoje, sexta-feira, final de semana chegando, mas tem o nosso encontro aqui para finalizar a semana junto com você no canal 14.1 em TV aberta. Faz a busca de canais, sintoniza o nosso canal 14.1 para você aproveitar e conferir toda a programação aqui da Super TV. Se você é assinante BrisaNet, também acompanha a Super TV no canal 173 e lá para Pau dos Ferros e toda a região de Pau dos Ferros, estamos também no canal 27 em TV aberta. Bom dia, um abraço a todo mundo de Pau dos Ferros e região que também acompanha a nossa programação. Super TV está também nas redes sociais, você pode seguir lá o nosso perfil no Instagram, @SuperTVHD, e conferir os bastidores aqui da nossa programação, os nossos convidados. Tem tudo lá completinho para você no nosso Instagram. E temos também a nossa página oficial lá pelo Facebook, onde estamos ao vivo já pelo Facebook. Todos os dias nós transmitimos aqui a nossa programação no Facebook. Você já pode dar sua passadinha lá, já pode deixar teu bom dia, já pode interagir e fazer mais um programa Geração Saúde junto com a gente aqui na telinha da Super TV, tá certo? Final de semana chegando, mas nós temos conteúdo e muita informação para você aqui no nosso programa. Gente, e hoje nós vamos falar de um tema super interessante que tem a ver com a questão da síndrome de Down. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento cognitivo na síndrome de Down, nas crianças que têm a síndrome. E para a gente bater um super papo, conversar um pouquinho sobre esse tema, refletir melhor sobre a questão da inclusão, da educação também nesse público, que é super importante. Eu recebo aqui o Juan Nuto, que é psicólogo e veio hoje bater esse papo com a gente. Juan, seja bem-vindo inicialmente. Muito obrigado, Carla. Bom dia. Bom dia. E muito obrigado por estar aqui hoje com a gente, para bater esse papo, para conversar sobre esse tema. Bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço pelo espaço e gostaria de destacar a importância de discutir esse tema. Hoje a gente discute muito sobre outras deficiências, né? A gente discute muito sobre autismo e outras deficiências, e eu percebo que a síndrome de Down ela tem um pouquinho ficado esquecida nesse contexto. Você tem razão. Né? Muitos profissionais eles deixam de discutir a síndrome de Down e eu considero um tema muito importante. Com certeza. Né? Nós temos cerca de 300 mil pessoas, segundo o censo do IBGE de 2010, com síndrome de Down. Né? E eu percebo, durante a minha conclusão de curso, eu fiz a pesquisa justamente nessa área. E muitas mães elas se sentiam desassistidas nesse campo. Tinham poucos profissionais especializados para atender essas crianças, esse público. E daí a carência, a necessidade de se discutir mais, de se conhecer mais, né? Exatamente. Nós temos aqui na cidade a APAI, que já desenvolve há mais de 40 anos um trabalho fantástico para esse público de síndrome de Down, mas você muito bem falou, é verdade. Às vezes a gente percebe mesmo que as pessoas com síndrome de Down precisam cada vez mais de informação, pais, escola, enfim, toda a rede de apoio ali ao redor dessa criança precisa, porque a informação, como a gente gosta de dizer aqui, nunca é demais. Então, Juan, eu queria que você explicasse inicialmente o que é exatamente a síndrome de Down e o que é que a aprendizagem cognitiva tem essa relação com a síndrome de Down, porque eles já nascem com uma deficiência intelectual, não é isso? Sim, é muito boa pergunta. A síndrome de Down ela é caracterizada pela adição cromossômica ali no período de fertilização do óvulo, ou seja, nossos cromossomos eles possuem 46 células e na síndrome de Down acontece a adição de um cromossomo a mais, ou seja, teremos aí 47 cromossomos em todas as células do nosso corpo. Inicialmente, quando se estudava, quando se pesquisava o que era síndrome de Down, muitos acreditavam que por ter um cromossomo a mais, nós teríamos uma pessoa com mais força, com mais vigor, com mais atenção, e era totalmente o contrário. Um cromossomo a mais fez toda a diferença, gerou uma série de prejuízos, tanto cognitivos, como psicológicos, como físicos, e os demais que se passam em todos os indivíduos que possuíam síndrome de Down. Exatamente. E assim,
como a gente já destacou, Juan, eles nascem com essa dificuldade, né? E eu queria que você especificasse qual é a principal dificuldade que eles têm, esse público específico da síndrome de Down, na questão da aprendizagem. Sim, hoje nós não conseguimos nem falar sobre um mais importante atraso cognitivo que tem, porque são vários, né? Nós temos as características físicas aí a síndrome de Down, ela já consegue ser diagnosticada ainda ali na fase intrauterina. Nós já temos exames que conseguem diagnosticar isso, mas que são confirmadas após o nascimento do bebê, porque eles vêm com uma série de características físicas. Pescoço mais curto, mais grosso, olhos mais arredondados, uma única prega na palma da mão, e isso facilita o diagnóstico. E quanto aos atrasos, nós temos vários. A nível cognitivo, nós temos atrasos nas funções executivas dessas crianças, que são o quê? É a capacidade em iniciar uma tarefa e conseguir concluí-la. Concluí-la, traçar estratégias para conseguir finalizar aquela tarefa. Nós temos também atrasos a nível de linguagem, quando a linguagem expressiva, aquela linguagem falada, ela se encontra mais prejudicada do que a receptiva, do que as informações que essas crianças, esse indivíduo recebe. Nós temos também um atraso a nível de memória, a nível de atenção. Essas crianças, elas se apresentam um pouco mais desatentas do que as outras. Nós temos também uma certa dificuldade ali na forma como esse indivíduo ele recebe as informações e como ele as processa. E muitas vezes isso é identificado, Carla, como desatento ou como falta de interesse pela atividade. Mas a gente precisa entender que é um processo cognitivo, uma deficiência daquele indivíduo para diante de suas tarefas, suas atividades. E tudo isso, Carla, ela dificulta na atividade de vida diária. As atividades que esse indivíduo ele desempenha, seja na escola, seja na sociedade, é prejudicada. E nós percebemos que muitas vezes os pais não conseguem lidar com isso. A escola não consegue lidar com isso, né? E aí é necessário um atendimento multiprofissional, porque também o desenvolvimento dessa criança, ela depende dos estímulos que ela vai receber em casa, na escola, na sociedade como um todo. E isso vai favorecer ou não o desempenho dessa criança no contexto que ela vive. Exatamente. Eu acho que aí é que está o grande desafio, né, Juan? De realmente dar esses estímulos para que essas crianças possam desenvolver realmente, apesar de tudo, de todas essas dificuldades que já nascem, que já são pertinentes ali, de quem realmente tem essa síndrome. Mas eu acho que é possível, né, Juan? Sim. Muito possível que essas crianças se desenvolvam. Quantas pessoas, com certeza quem está assistindo a gente conhece alguém que já tem uma certa idade, que tem a síndrome e que conseguiu realmente. A gente tem exemplos, aqui no estado mesmo tem a professora, né, Débora, que conseguiu, se formou, é professora com síndrome de Down. E é mais do que provado que com esses estímulos eles conseguem sim. Sim, é preciso que também se entenda a necessidade do tempo maior que essa criança vai precisar para aprender determinados estímulos. Verdade. Porque muitas vezes Ela a tem o escola... tempo dela. Sim, é preciso que se entenda essa particularidade. Porque muitas vezes a escola, ela planeja uma atividade, a qual ela aplica na criança típica, aplica em outras deficiências, e muitas vezes a síndrome de Down, ela requer um olhar mais especial, mais individualizado. Então é preciso que se entenda o tempo de aprendizagem dessa criança, para que também a gente não diga que ele não é capaz, que ele não pode aprender. Porque ele pode, mas no tempo dele, de formas estratégicas. Exatamente. E vem à mente a questão da inclusão. Né? Incluir não é só deixar a criança ali na sala de aula e fazer com que ela acompanhe aquele ritmo das outras crianças. Incluir é realmente dar esse tempo, que o Juan falou super bem, que a criança com Down precisa para poder assimilar todos aqueles conteúdos. Agora, Juan, você acha que as escolas, eu falo aqui em Mossoró, no nosso estado, estão preparadas para receber essas crianças? Eu acredito que alguma coisa já tenha mudado, mas não é o suficiente ainda. Sim, durante a nossa pesquisa a gente percebe no discurso das nossas mães que elas ainda apresentam uma certa dificuldade quanto à inclusão dessa criança, porque como você falou, não é só ter uma criança com síndrome de Down, uma criança com autismo dentro da sala de aula, isso não quer dizer incluir, mas desenvolver estratégias e formas terapêuticas de desenvolver essa criança cognitivamente, né? Então assim, as escolas elas estão se preparando, mas para que haja uma melhor preparação aí, é necessário primeiro que elas se atenham a entender o que é a síndrome de Down. Porque a gente vê aquela criança com todas as características físicas, a gente diz, ela é uma criança com síndrome de Down, mas a gente não procura entender qual a causa da síndrome de Down, quais as dificuldades que essa criança apresenta, de que forma eu posso estimular.
Então, assim, eu percebo que ainda falta muito esse interesse das pessoas da escola, assim como também dos pais, e procurar entender melhor o que é a síndrome de Down. Exatamente. Existem muitas dúvidas ainda em relação à síndrome de Down. Muito já se foi estudado, né? Profissionais estão saindo para o mercado, realmente especialistas, como é o caso do Juan, mas ainda não é suficiente. A gente precisa estudar e entender cada vez mais. Vamos para o intervalo, bem rapidinho. É só o tempinho de você passar aqui no Facebook, interagir comigo, que eu volto para o segundo bloco, continuando o nosso bate-papo aqui com o Juan. Fique aí que a gente volta já. Há 30 anos o Cassim vem trabalhando qualidade e excelência pensando em você. Com tecnologia, tradição e segurança, o Cassim é confiança que nos faz crescer. Cassim, laboratório com inovação, cuidando da saúde da população. Cassim tá sempre perto de você, são 30 anos de história. Cassim, sua saúde, seus exames em primeiro lugar. São 30 anos, Cassim. Começou! Um descontão imbatível! Só 3 dias! Desconto de no mínimo 20%, mas vai até 70%! É doideira! Só 3 dias! 3 dias! Vou repetir! Começou! Um descontão imbatível! Só 3 dias! Desconto de no mínimo 20%, mas vai até 70%! É doideira! Só 3 dias! 3 dias! A Vale Norte limpa e a população aprova. Pesquisa realizada em Mossoró apontou o índice de excelência nos serviços prestados pela Vale Norte com 87% de aprovação. Isso é fruto de esforço dos nossos colaboradores, da Prefeitura de Mossoró e da população. Vamos continuar trabalhando para fazer cada vez mais e melhor. Vale Norte. Trabalhando para deixar Mossoró cada vez mais limpa e boa para se viver. Aprovada. Qual a sua necessidade em impressões? A Micromac oferece para você um serviço de alta qualidade em impressões, cópias, suplementos, manutenção, tudo com muita rapidez para a sua gráfica. Na hora de fazer seus trabalhos acadêmicos, escolares ou profissionais, não tenha dúvidas. Venha para a Micromac, Avenida Alberto Maranhão Centro, fone 3321-5674. Micromac, há 7 anos garantindo soluções em impressões em Mossoró. Vem aí a mais nova feira de negócios de Mossoró, a Fenecity, nos dias 30 e 31 de agosto. São mais de 100 estandes com muitas novidades, tecnologia e shows nas 2 noites. Felipe Grilo, Bruno Martins, Mozão e Forró com ela. De volta com o nosso Geração Saúde e hoje o nosso bate-papo é sobre síndrome de Down, né? O aprendizado, a estimulação, o desenvolvimento cognitivo desse público. E a gente volta a conversar aqui com o Juan, que é psicólogo e terminou a sua conclusão de curso fazendo uma pesquisa muito interessante sobre esse tema. Juan, e assim, em relação à aprendizagem, ao desenvolvimento cognitivo, os autistas, a gente falando de autistas e de síndrome de Down, as crianças que têm a síndrome de Down, elas apresentam algumas dificuldades específicas que já dificultam um pouquinho nesse processo. Você estava me dizendo, né, que eles apresentam problemas cardíacos, alguns têm a língua um pouquinho maior, têm dificuldade de fala, eles têm problemas de visão. Isso também vai influenciar na estratégia que o professor ou a mãe e o pai vai utilizar para fazer eles aprenderem, né? Sim, a gente percebe uma conexão aí entre os sintomas clínicos que esses indivíduos apresentam com a ligação com os cognitivos, né? Alguns autores, eles questionam essa questão da língua, se há uma protuberância na língua ou se há uma diminuição na cavidade bucal, né? Então, assim, isso dificulta na linguagem. Esses indivíduos, eles apresentam dificuldades auditivas, que também vai dificultar na linguagem, na comunicação dessas crianças, né? Eles também apresentam algumas dificuldades oftalmológicas, cardíacas e uma série de outros sintomas clínicos que também interferem positivamente, não, diretamente nas dificuldades que essa criança vai apresentar. Exatamente. Tudo isso, então, deve ser analisado na hora de desenvolver
uma estratégia para a aprendizagem dessas crianças. E é sobre isso que eu quero saber agora, Juan, quais são as estratégias que podem ser utilizadas, levando em consideração tudo isso que a gente já falou aqui, que esse público realmente apresenta, qual a estratégia que a gente pode usar para desenvolver essa cognição deles? Muito bom abordar esse tema, até deixando dicas para as escolas, para os pais, para todo o grupo que lida com crianças como essa. Porque, como eu falei, o desempenho dessa criança vai depender também do ambiente em que ela está inserida. Totalmente. De que forma o pai estimula, de que forma a família estimula, a escola como um todo. E é preciso, primeiramente, que os pais aceitem esse diagnóstico. Pois é, a gente só interrompendo o Juan, a gente estava conversando aqui que ele encontrou dificuldade em conseguir pais que falassem, que aceitassem. É um diagnóstico muito complicado, mas papai e mamãe aceita, cuida do seu filho, procura aí realmente o melhor tratamento, porque eles, como a gente já falou, né, eles realmente conseguem. Sim, é possível, né? E nós temos hoje no mercado já, tanto a nível digital quanto a nível material, instrumentos que estimulam essas crianças. Seja um jogo da memória, para estar ali estimulando essa memória. Nós temos aqueles Gênios, que é um jogo onde as luzes vão acendendo, essa criança precisa ir repetindo o mesmo movimento, a mesma sequência de sons e de cores que vai aparecendo. Isso a gente consegue estar estimulando. Nós temos Torre de Hanoi, um brinquedo muito legal, que o pai consegue fazer, a escola consegue fazer. A nível de linguagem, nós temos questão de fantoches, essa coisa mais didática que a escola pode estar utilizando para estimular essa criança, né? Exatamente. E assim, eles não têm dificuldade de interação, como a gente vê em outras síndromes, né, como o autismo, por exemplo, que são mais introspectivos. Não, eles não têm dificuldade. Você vê, a gente chega ali na PAI, eles nunca viram você, mas eles já abraçam, eles já beijam, e seja bem-vindo como se lhe conhecesse. Eles não têm dificuldade de interagir socialmente. Então, isso também pode ser utilizado a favor na hora da aprendizagem? Sim, totalmente. São crianças apaixonantes, eles são muito carinhosos. Embora assim, durante nossa pesquisa a gente percebeu que no início eles apresentavam um pouco de dificuldade no entrosamento um com o outro, mas isso é natural em mim, em você, em qualquer pessoa que está inserido num contexto novo, que ele nunca habitou, que ele nunca conheceu, né? Então, eles no início eles apresentam um pouco de dificuldade, mas é preciso que favoreça um ambiente agradável, em que ele se sinta confortável e com instrumentos principalmente atrativos, né? Porque não adianta eu colocar um jogo de adulto para uma criança fazer. É provável que ela não tenha interesse, né? E o interesse na atividade é totalmente importante para o desempenho dela. Com certeza. E assim, é utilizar mesmo dessas estratégias para que eles consigam. É possível que eles, por exemplo, aprendam a ler um pouquinho mais tarde, mas aprendem. Sim. Eles têm essa dificuldade maior em aprender, assim como em falar também. As primeiras palavras do síndrome de Down, ela é pronunciada ali por volta dos 18 meses. Né? E muitos pais ficam preocupados com um pouco desse atraso. Pode ser normal, pode parecer de forma igualitária com outras crianças típicas, mas também pode haver um atraso. Aí é preciso, como eu volto a dizer, entender essa síndrome, quais são os sinais que ela apresenta, quais são as principais dificuldades, né, para que você consiga ter uma preocupação menor e ver a possibilidade que é possível sim estimular crianças com síndrome de Down. Com certeza, é super possível e eles conseguem, sim, eles são capazes de muita coisa, podem até surpreender, na maioria das vezes, dependendo desse estímulo. É como o Juan está dizendo, tudo vai depender desse estímulo e da intervenção que a família e a escola podem estar fazendo. Então, eu pergunto para você, Juan, como é que a família pode intervir, chegar ali junto mesmo para poder favorecer esse desenvolvimento cognitivo? Antes de mais nada, acolhendo e entendendo essa criança como ela é. Qual o seu desenvolvimento? De que forma esse desenvolvimento vai acontecer? Em que períodos isso vai acontecer? Em que períodos, quais são os períodos mais críticos desse desenvolvimento? A partir do momento em que a família chega junto, entende, compreende e acolhe essa criança, já é um pontapé inicial e muito positivo para o desenvolvimento dela. Depois, conseguir uma rede de profissionais que atendam e que sejam especializados neste público, para que também haja esse estímulo profissional. Que profissionais são esses? Nós temos psicólogo, nós temos terapeuta ocupacional, psicopedagogo, fisioterapeuta, porque essas crianças elas também apresentam o que a gente chama de hipotonia muscular, que é a dificuldade na força e no músculo. E isso também dificulta a exploração do ambiente que essa criança vai estar.
né? Então, assim, preciso também que haja essa equipe para dar essa assistência, para que veja essa criança com um olhar mais específico e mais especial. Exatamente. Entendeu a criança, acolheu, encontrou uma equipe profissional que chegue junto à escola e que cobre dela tarefas e atividades específicas para este público, né? Entendi. Para que não fique naquele pensamento de que meu filho está incluso na escola, ele está numa sala de aula, mas será que ele está sendo assistido diante da necessidade que ele tem? Então, assim, chega junto, acolhe, encontra essa equipe multiprofissional e também chega junto à escola. E aí sim nós teremos um bom desempenho e uma boa estimulação cognitiva. Com certeza, gente. O caminho é esse, né? As dicas aqui valiosas do Juan, para você, papai e mamãe, que tem o seu filho com síndrome de Down, você que já convive com alguém aí na sua escola, onde você trabalha, né? Está mais que provado de que com estímulos realmente esse público consegue se desenvolver em todos os sentidos e a gente espera realmente que isso aconteça, né? Que os pais e mães procurem cada vez mais informações em relação a isso. Juan, primeiro, parabéns, né? Pela sua iniciativa de fazer a sua pesquisa sobre isso e quero lhe agradecer por ter vindo hoje para esclarecer um pouquinho esse tema para a gente. Eu que agradeço pelo espaço e por também enxergar essa importância em discutir sobre a síndrome de Down, né, a nível da cidade de Mossoró, assim como que outras discussões elas também surgem a nível nacional, a nível estadual. Sim. E que com isso aqui nós consigamos fazer ponte, principalmente com o campo acadêmico, né, que sejam desenvolvidas novas pesquisas científicas, que sejam desenvolvidos novos métodos de estímulo e de aprendizagem dessas crianças, né, que tenhamos um olhar mais aberto para as outras deficiências, sim, mas que também consigamos olhar com um olhar mais específico para a síndrome de Down, que eu percebo que está sendo um pouco esquecida, que está sendo pouco falada. Né? Então, que consigamos fazer essa ponte com o acadêmico e com a sociedade para que se desenvolva e se compreenda mais a síndrome de Down. Exatamente, isso é que é o mais importante, tá certo? E com esse recado tão lindo aqui do Juan hoje pra gente, com esse olhar mais inclusivo em relação à síndrome de Down, a gente encerra o nosso programa. Quero desejar um bom final de semana. Fiquem todos com Deus, aproveite, descanse. Esse final de semana tem cobertura aqui da Super TV, da Fenecity, né? Uma feira que vai acontecer ali na Estação das Artes, com muito comércio, muita coisa envolvida. E a Super TV vai estar lá conferindo tudo, trazendo tudo ao vivo para você. Hoje à noite, no sábado também, vai estar lá nossos apresentadores. Tem um stand da Super TV também, você pode dar sua passadinha lá para conferir também, tá certo? Bom final de semana, até segunda-feira, se Deus quiser. 10h15, nosso encontro aqui na telinha da Super TV. Geração Saúde. Oferecimento. Cassim, o seu laboratório de confiança. Super TV é sua, é super. Há 30 anos o Cassim vem trabalhando qualidade e excelência pensando em você. Com tecnologia, tradição e segurança, o Cassim é confiança que nos faz crescer. Cassim, laboratório com inovação, cuidando da saúde da população. Cassim tá sempre perto de você, são 30 anos de história. Cassim, sua saúde, seus exames em primeiro lugar. São 30 anos, Cassim. Especialista em viagens nacionais e internacionais, com atendimento diferenciado e personalizado, a RapTour é referência em Mossoró. Oportunidades únicas, momentos especiais e inesquecíveis, com suporte, a consultoria e a atenção ideais e necessária para a sua melhor viagem. Todos os serviços de turismo, viagens, agendamento de vistos, intercâmbio, pacotes personalizados e muito mais. Você encontra na RapTour, Avenida Alberto Maranhão Centro.
4G Brisa Móvel. Na velocidade das suas emoções. Chega de pegar carona ou andar a pé. Se já atingiu a maioridade, então tá na hora de aprender a pilotar e a dirigir. Para essa conquista, tenha meta na sua vida. Autoescola Meta, a mais nova autoescola de Mossoró, atendendo os seus clientes com profissionalismo e dedicação. Matrículas e informações. Fones 2142-279 ou pelo 98138-1414. Autoescola Meta, garantia de confiança e atenção no trânsito. Qual a sua necessidade em impressões? A Micromac oferece para você um serviço de